Adjuntos, o podcast coletivo. Telas Latinas, o nosso cinema com Luiz Alberto Cassol. Então, começando mais um podcast Telas Latinas, aqui no nosso canal Adjuntos, o canal Adjuntos, que eu adoro esse nome que a Carol Bauman e o Paulo Vaine criaram, que é o podcast coletivo. Adoro essa frase que nos apoia. Vou falar mais uma vez com o cineasta Paulo Nascimento. Dessa vez a gente vai falar sobre a série Chuteira Preta, que está estreando agora, dia 1º de janeiro de 2024. Nada melhor que iniciar o ano com uma série produzida aqui no Brasil, produzida aqui no Rio Grande do Sul, segunda temporada da série. Fez muito sucesso a primeira temporada, a gente vai para a segunda temporada dessa série. O Paulo fez vários trabalhos. Eu quero destacar algumas séries. Se no outro podcast a gente falou do Paulo cineasta, contador de histórias, ele segue sendo contador de histórias, mas ele tem várias séries que ele fez aqui, eu quero destacar algumas, né? Contos de Natal, Fim do Mundo, Animal, Sonho Americano, e aí vou entrar no Chuteira Preta 1 e Chuteira Preta 2. Sim. Paulo, vou me permitir dessa vez no Chuteira Preta, eu no 1 trabalhei contigo também como como co-diretor, e agora no 2 a gente está dividindo a direção numa série que tu criaste essa série, Paulo, mas a minha primeira pergunta do Chuteira Preta, eu vou deixar para ti, eu não vou ler a sinopse que eu tenho aqui da temporada 1, que estreou em 2019 no Prime Box Brasil e também na Amazon Prime Box, né? E agora, no dia 1º de janeiro, a gente estreia a temporada 2. Mas ao invés de eu ler a sinopse que eu tenho aqui das duas temporadas, eu quero te dizer o seguinte: lá em 2018, 2017, 2016, eu não sei exatamente quando tu teve a ideia de fazer o Chuteira Preta 1. Eu me lembro quando tu me mandou o roteiro, a sinopse, e me convidou para ser o co-diretor. E eu fiquei encantado com a tua ideia. Mas tu já adivinhava algumas coisas? Tu tem algum contato que a gente não sabe, assim, para tu adivinhar? Porque depois, quando eu contar o que ele escreveu antes do que está acontecendo nesse momento no Brasil, sobre apostas em futebol, vocês não vão acreditar. Mas vamos pegar primeiro a temporada 1. Tu imaginava, Paulo, na temporada 1 ali, quando tu falava de apostas e de coisas, que tu ia acertar tão em cheio? Porque quando a série foi ao ar, as pessoas começavam a dizer assim, mas peraí, quando é que vocês fizeram essa série? E aí eu falava assim, não, o cara que criou, que é o Paulo Nascimento, ele criou isso muito, muito, muito antes. Como é que veio essa ideia de criar uma série sobre futebol e sobre apostas em futebol? Não, na verdade, a brincadeira chegou a um ponto que o meu apelido virou Mãe de Ná por um bom tempo em função disso, né? Porque a primeira temporada eu ainda posso argumentar que a gente usou coisas mais óbvias, que era a questão da corrupção no mundo do futebol, porque aí eu comecei a conversei com dirigentes, antes de escrever, né? Com dirigentes, conversei com jogadores, e aí obviamente não vou citar as fontes aqui, mas um jogador foi da seleção brasileira. Cara, quando eu contei tudo que a gente estava escrevendo, cara, porque aí eu estava escrevendo com o Gilberto Perim, com o Taylor Diniz também, e ele disse, pô, isso é 10% do que acontece. Então eu vi que estava entrando ali num terreno minado, assim, mas mas ele abordava isso, a corrupção, a questão de como é que era a manipulação era em cima de vendas e de valorização do jogador, e muito a questão também da falta de estrutura do jogador, né, que vem normalmente de uma região mais carente, né, e acaba não tendo preparação nenhuma do dia para o outro ficar rico do jeito que fica, enfim, tudo. Mas a segunda, essa que estreia agora, realmente é uma grande coincidência, porque eu não tinha a menor ideia de que eu tinha ouvido, para dizer que não tinha a menor ideia, eu tinha as informações do que tinha acontecido na Itália, há uns anos atrás, que era a história da manipulação de resultados. E aí, como vinha a pandemia, estava a pandemia, eu disse, bom, vamos escrever a ideia era muito simples, veja como depois é fácil o cara chegar, eu podia chegar aqui e dizer, não, eu me informei, nada, vou ser muito honesto, foi tudo, eu vou contar como surgiu, vocês vão entender.
Tava a pandemia, eu digo, não dá os jogos não tinha torcida, ou ainda no início não tinha nem jogos, né? Eu vou pegar esse momento e vou criar os caras fazendo jogos ilegais numa fazenda, transmitindo pela web, para que esses jogos sejam os caras possam continuar apostando. Era essa a ideia. E aí os jogos, obviamente, quem estaria por trás seria a máfia a máfia da manipulação de resultados. Então foi essa a composição. E aí, por que os russos? Porque nem tinha a guerra da Ucrânia na época, não foi nenhuma posição de o russo, porque os russos, pelo que eu lia, eram que estavam mais envolvidos com isso na Itália, em tudo que é lugar tinha alguma coisa envolvida sobre. Então a gente foi montando e quando criou aquele universo. Aí quando a gente termina de filmar, já está montando e coisa e tal, começa a vir essas notícias que todo mundo acompanhou nesse último ano, e a série vai ganhando uma atualidade, tem horas assim que são iguais as cenas que acontecem na série com o que aconteceu, que foi desvendado nos últimos 12 meses, né? Então, naquela época, gente, por exemplo, quando a gente começou a escrever, não existia nem os sites de aposta, esses, né, que tem hoje, que patrocinam todos os clubes e coisa e tal, que eu acho que também são prejudicados, eu não sei o quanto mas é que a gente sempre parece que olha para eles, né? Mas é que quanto eles também levam na cabeça por causa disso, né? Porque o negócio é mais um baixo clero mesmo, assim, ali que é a manipulação, né? E aí quando começou a aparecer um monte de jogadores envolvidos e serem banidos e coisa e tal, eu digo, caramba, cara, olha, e eu desesperado que a série estreasse de uma vez, né? E aí tem a questão de grade lá com a Prime Box e tudo, mas é muito louco, cara. Assim, eu vou dizer que a gente brinca, mas tem umas coincidências assim na vida que são, claro, não estou pensando em nada de sobrenatural, mas é que a famosa frase de Brasília do puxou uma pena e veio uma galinha, né? Eu fui falar de uma coisa, quando eu vi o negócio era muito mais real, muito mais assustador do que eu imaginava inicialmente. Paulo, claro, eu estou aqui como podcaster, que é um termo que o Paulo Vaini e a Carol Baumann nos chamam de podcasters. Eu gosto desse termo. Eu estou aqui como podcaster, mas estou também aqui de uma forma muito privilegiada, falando alguém que esteve dentro ali, né, filmando contigo, dirigindo contigo, tendo o privilégio de aprender muito contigo na direção e trocar coisas na direção, que eu acho isso fundamental. Mas se na temporada 1, né, o Márcio Killing, que é o personagem que faz o jogador, tinha aquela relação com o tio, né, que era o Nuno Leal Maia, que era o Nuno Leal Maia representava aquele jogador raiz, né, e o Márcio Killing era aquele jogador que, bem que tu diz, né, que estreou, foi pro exterior, fez toda uma carreira e aí volta. Na temporada 2 e na temporada 1 ainda tem uma cena pra mim, Paulo, que tá no episódio 1 da primeira temporada. Aliás, deixa eu fazer um comercial aqui pra nós, que é assistam na Amazon Prime a temporada 1 do Chuteira Preta, tá lá, busquem. Independente, pode assistir a temporada 2 sem ter assistido a 1, mas eu digo assistam a 1 porque tem aquele início do personagem do Zé Vitor Castiel, aquele presidente entrando naquele elevador para fazer uma negociação com um juiz, é algo assim, além de uma cena extremamente bem feita tecnicamente, ela é surreal, né? Porque é inacreditável de saber que esse tipo de coisa pode acontecer no futebol, digamos assim, né? Mas na temporada 2 tu dá essa guinada, Paulo, e tu vai para esse lance que para mim, e aí entra também a figura do Edson, né, como esse cara que vem de fora para dizer assim, não, para tudo, nós vamos levar esses jogadores aí para um lugar, esses jogadores vão, eu não vou abrir tudo porque o público tem que assistir, mas enfim, é bem como tu disse, eles estão lá trancafiados e eles têm que jogar partidas e as pessoas estão apostando no mundo inteiro a partir dessas partidas, e aí o que acontece com o que os jogadores ganhando ou perdendo, eu vou deixar para as pessoas assistirem. Mas o que Paulo, como é que para ti, enquanto criador dessas séries, assim, como é que tu faz esse enganche de entender o que o público vai querendo? Como é que tu fez esse enganche? Porque é um enganche muito interessante, que é o futebol, que é uma paixão brasileira, obviamente, mas também é uma paixão mundial, mas o futebol com esse mundo dos negócios sujos. Como é que tu fez essa busca, assim? Eu sei que tu teve várias, como tu falou antes,
referências, pessoas que foram teus contatos, mas na hora de tu, o Taylor e o Perin escreverem, como é que vocês trocam essas informações? Vamos falar desse bastidor para o nosso público aqui do Telas Latinas. Tá. Bom, primeiro assim, eu, ao contrário um pouco do que tu tá falando, Cassol, eu pego temas que são na contramão ultimamente, né? Eu tenho o futebol, todo mundo não te mete com isso, que filme de futebol não dá certo. E eu entendo por que filme de futebol não dá certo. Porque nada consegue causar o impacto no público que uma partida de futebol tem, porque ele não tem instantaneidade. Por mais que sejam cenas cinematográficas, eu disse, então eu vou fazer uma série sobre futebol onde não tem jogo de futebol, porque eu digo, se eu entrar aí, eu tô ferrado. E aí, então, é interessante a gente falar sobre isso aqui, porque as pessoas muitas vezes perguntam, onde vem a ideia? Eu digo, 90% da ideia vem da dificuldade. Quando você tem uma ideia e aquilo ali não bate, eu, por exemplo, queria fazer uma série sobre futebol, porque eu gosto muito de futebol. Começa assim, mas não dá certo porque não sei o quê. Aí eu concordo com a análise de todo mundo que o futebol só funciona na instantaneidade, não funciona, ninguém vai ver que alguém vai ver o jogo depois, é raro quem assiste a reprise, né? Então, já que não dá isso, vamos falar sobre uma série sobre futebol que não aparece futebol, quase nunca. Aí o que acontece? Vai para os bastidores. Nos bastidores, o que tem por trás disso? Muito mais do que se imagina. Aí começa a perguntar para as pessoas vão dizendo, pois é, tem coisas que não posso nem falar, a maioria não quer falar, obviamente, não sei o quê. E obviamente que tem também os corretos, né? Não vou também fazer uma generalização, mas existe um submundo ali muito complexo. Então tanto que a gente chama a série como a temporada 1 é sobre o submundo do futebol, né? Sobre isso que a gente aborda. E agora, quando cai para a segunda temporada, aí é outra vez a dificuldade gerando a ideia. Era um momento de pandemia, como eu expliquei aqui, eu não tinha para onde sair. Então foi mais ou menos isso. Quando chega no Perin e no Taylor, eu chego já com a receita do bolo. E aí eles vêm a loucura deles, que é fazer esse bolo virar para a estrela Michelin. Lá eles vão botando ideias dentro daquele universo criado, porque a dramaturgia, por exemplo, em séries, ela funciona muito com o criador e com os roteiristas. O criador, ele chega na sala de roteiro e diz, a ideia é essa, a gente vai fazer isso aqui. Aí os caras começam a dar um monte de ideias ótimas para que aquela história criada ganhe peso. Então é assim que funciona o processo. E aí, gente, se eu ficar contando para vocês o que a gente ia e vinha e reescrevia e não sei o que, foi uma loucura, porque quando abriu a jaula, né? Quando abriu a jaula, todo mundo sai correndo e vem com ideias maravilhosas, assim. A melhor coisa é isso, quando você tem... E outra, também tendo uma liberdade, como era uma série com edital, ou seja, é uma coisa que as pessoas não se dão por conta disso, mas quando tu vai fazer sob encomenda para um canal ou para um streaming, não sei o que, a polícia é muito maior em cima, entende? A gente tinha essa liberdade. Então, por isso que eu acho muito legal para o público ver, porque é uma série que poderia... que ela é feita acima de qualquer suspeita. Assim, a gente pôde criar e contar a história do jeito que a gente queria, sem censura, porque ainda é do business, né, do entretenimento, ter uma censura que não é uma censura antiga, né, da ditadura, mas uma censura de mercado. A gente não teve isso. Então, os atores toparam, a gente sempre trabalhou com um elenco fantástico na primeira temporada e agora na segunda temporada, e quando eu contava as histórias, as pessoas se impressionavam, porque a primeira pessoa, quando se tem uma ideia, a primeira coisa que tem que fazer é vender para quem paga, e a segunda é para quem vai atuar, que a gente chega, se a gente fosse Hollywood, que chega e bota uma grana na mão do cara, que o cara resolve a vida, tudo bem, mas não estamos nem a 0,01% disso. Então tem que convencer os atores que tem uma boa história, que vale a pena contar, porque é eles contar com a cara se expondo, né? E foi muito legal, desde o celular e as participações de Odilon Wagner, que nunca tinha trabalhado com ele, enfim, todos, e mais o Zé Vitor Castiel, os que já estavam na primeira temporada, né? O Márcio Killing, que continuou. E tem uma coisa muito legal que o público vai perceber também, Cassol, que a gente falava muito quando a gente estava filmando,
que é a passagem do tempo é impressionante. Por exemplo, o Márcio Killing, quando ele foi fazer Chuteira 1, ele se preparou, ele passou 6 meses treinando, ele joga muito bem futebol, sempre jogou, é do time dos artistas lá, aquela coisa, mas ele estava com um físico de atleta, e aí quando obviamente, aí com a pandemia ainda, né, que o cara fica em casa, coisa e tal, o Márcio estava largadão. Hoje ele voltou a ser mais o atleta já da primeira temporada, né? Mas ele foi muito bom para a série isso, porque ele deu imagina, tu termina de ver uma temporada, passa para outra, passou uns anos, o cara é ex-jogador, e a gente olha e diz, cara, como caracterizaram bem esse cara. Então, tudo isso foi muito, muito legal, assim. E as filmagens, né, Cassol, que a gente filmou em lugares, assim, que a gente foi maravilhoso, assim, tipo, não sei que teve uns perrengues, assim, às vezes de chuva. Filmar no Rio Grande do Sul é como filmar na Amazônia, é invertido, né? Assim, tipo, tem que saber que a gente tem uma luz maravilhosa, mas o tempo também eu me lembro de uma locação de um dia que a gente passou pelas 4 estações no mesmo dia. Assim, exatamente. Todo um inverno rigoroso, ali pelas 10, tava primavera, daqui a pouco outono, e à noite caiu a temperatura e uma chuvarada, e a gente tinha que fazer uma cena muito importante. Mas aí vem isso, né, Paulo? Aí vem a parceria do elenco, que eu acho que isso é uma coisa que tem na tua trajetória, né? O elenco topar contigo isso e fazer a cena e ficar do jeito que ficou, né? A cena ficou excelente. Não, eu fui elogiadíssimo, Cassol. Nós fizemos a cena, mas lá em São Paulo fui elogiadíssimo pelos efeitos de chuva e de raios no céu. Incrível, os melhores raios que os caras já tinham visto. Eu digo, que legal, eu também. Mas graças a Deus estamos todos vivos, né? Porque era no meio de um campo, né? Numa chuvarada, num temporal. Foi uma tormenta daquelas, né, terríveis, assim, né? E outras coisas que aconteceram também que a gente tinha que fazer. Tipo ator, nós não tínhamos o dublê para dirigir o carro e fazer efeito. Aí os atores fizeram, né? Todo mundo que tinha aquela vontade de dar um pau num carro, fazer um cavalo de pau, fez em cena. Hoje eu não sei se eu vejo a série pronta, me dá um pavor ter feito isso, né? Porque eu digo, cara, tinha tudo para dar errado. Perseguição lá perto de Jaguarão, naquela estrada reta lá, perseguição, os caras fazendo a perseguição, os próprios atores, né? Então acho que é só o Tom Cruise que não usa dublê, não. Edson Celulari, Márcio Killing, essa turma toda aí fazendo tudo sem dublê, né? Eu acho uma coisa legal, Paulo, pra gente ir para o encerramento aqui também, é uma coisa que as pessoas, obviamente, cada vez mais os making-offs, essas coisas todas estão revelando ao público como as séries são feitas. Como grandes filmes com orçamentos assim estrondosos, e filmes com orçamentos menores ou séries, a gente acaba adaptando muita coisa, a gente acaba tendo que se adaptar a contextos mas tudo não deixa de ser também uma grande invenção e uma grande resolução de problemas na hora ali que acontecem, claro. E a gente está ali, cabe a nós como diretores, enfim, resolver, e aos produtores e produtoras resolver, e todo mundo acaba resolvendo, encontrando um plano B, e é feito, e eu acho que isso cada vez mais para o público é interessante, porque o público vê, e aí nota também que, olha, não é toda essa... às vezes, eu e tu pensamos muito parecidos nisso, né, Paulo? Às vezes se cria um glamour muito grande. O diretor isso, a diretora isso, e não é nada disso. É trabalho, é muito trabalho, é labor, é entrega o tempo inteiro. Quantas reuniões eu e tu fizemos por telefone, eu em São Paulo, que a gente, só para o público entender, a gente dirigia uma semana eu, uma semana o Cassol, uma semana eu... E quando eu não estava dirigindo, eu estava em São Paulo num trabalho, e o Cassol estava sozinho aqui. E aí a gente começava nessas, tipo, uma dúvida disso, daquilo. A gente resolveu tudo na hora, entende? Muita coisa resolvida na hora e com certeza ficou melhor do que estava previsto, né? Sim, para o público entender, foram 5 semanas de gravação intensas, 12 horas por dia, né? E para fazer a segunda temporada. E, enfim, é isso que eu gosto muito, Paulo, dessa questão da gente poder abrir essas coisas para o público, porque só dessa forma, eu acho que de uma forma muito, muito honesta com quem ouve, com quem é fã de séries, a gente cada vez vai trazer mais público. Então, lembrando o pessoal aí, dia 1º de janeiro agora, 1º de janeiro, depois do almoço, eu não sei o horário, mas eu acredito que seja à noite, né? Eu acho que vai ter que ser à noite. O cara faz aquele almoço, aquela cesteadinha clássica para estar bem de noite, e aí de noite faz um chazinho de Marcela, né? Para poder
ou Marcela, como as pessoas Marcela, servem os dois, a pessoa faz um chazinho e fica vendo a série, assim, para iniciar o ano tranquilo. Uma série pra já começar o ano... que é super light, né, Cassol? Super light. Eu ia dizer o seguinte, agora já se preparem que no primeiro episódio da primeira temporada, a primeira cena, ela já entra assim, ela já entra com tudo para mostrar a que veio, né? E eu acho que a classificação indicativa deve ser 36 anos, não saiu ainda, mas deve ser isso, né? E o público vai poder ver muita coisa bem real ali, né? Real. Paulo, muito obrigado por ter participado conosco aqui do Telas Latinas, tá? Em nome do Grupo Adjuntos aí, desse canal novo que está sendo criado. Te agradeço, o Paulo e a Carol também te agradecem muito aqui na técnica, enfim, e sei que o teu tempo é um tempo também exíguo, eu e tu, por incrível que pareça, né? A gente está falando por podcast, apesar de se falar todos os dias por WhatsApp. Não, eu e o Cassol, a gente tem duas maneiras. Uma, falar por WhatsApp, que já é um certo podcast, que foi ali que ele começou a exercitar para chegar nesse podcast, ou no famoso o bife à parmegiana lá no centro, que a gente faz aquela nossa reuniãozinha eventual lá. Para resolver muitas coisas. E a gente antes comia cada um, mas aí o tempo foi passando, a gente foi começando a dividir por questão financeira e questão de saúde. Então, as duas coisas, né? Mas agora, muito obrigado a vocês aí pelo espaço e que o público assista uma série brasileira, gaúcha, sobre um tema tão importante assim, e eu acho que a próxima eu vou fazer sobre a mãe de Iná, né, porque já que eu tô tão envolvido com... Não, brincadeira, depois as pessoas me cobram isso, mas... Obrigado pela oportunidade aqui também, por poder falar contigo um pouco, pessoal. Paulo, muito obrigado, e assim, não vou deixar marcado exatamente agora, mas tu já está convidado para a gente fazer um podcast maior para contar a tua trajetória, porque eu acho que a tua trajetória é uma trajetória de um cineasta marcante para o cinema brasileiro, latino-americano, mas acima de tudo, um sujeito que acredita nos seus próprios sonhos e que foi atrás, e não à toa tu atinge esse grau que tu atinge nesse momento. Poderia falar de tantas coisas, eu estava vendo aqui, entre outras coisas. Então, 2023 tu lançou 2 livros, O Pai das Fake News, que eu não preciso dizer, né, sobre o que tu tá tratando, e O Cães da Amazônia. Quer dizer, é muito projeto junto ao mesmo tempo, mas quem te conhece sabe que essa necessidade tua de produção também te faz viver constantemente nessa adrenalina, sem perder a possibilidade do afeto com as amizades, com as amigas, com os amigos, e essa turma que a gente acabou tendo, né? Porque cinema, audiovisual também tem essa questão de turma, né? A gente acaba se identificando, acaba fazendo a turma e acaba trocando muito. Então, meu amigo, muito obrigado, vamos que vamos. Muito obrigado Adelante. Vocês aí. Parabéns Valeu. Pelo podcast também, por esse espaço aí. Falando de cinema latino-americano e das produções latino-americanas, vamos longe. É isso aí. Valeu, pessoal! Adjuntos, a gente pode mais.